Olá, pessoal, boa noite. Boa noite, professora. Sejam bem-vindos, tá? A gente só vai esperar aí mais 25 minutinhos, né? Que é o horário de dar às 19 horas para a gente iniciar, tá bom? Certo. Pessoal, o slide para vocês dessa forma tá bom? Deixa eu colocar aqui um com mais informações para para vocês me dizerem se dá para ver direitinho. Dá para ver, professora, só que a questão da leitura Fica ruim, não dá. né? Tá, pois Isso. eu vou colocar aqui tela cheia para ver se fica melhor, tá bom? Acho que assim vai ficar melhor quando eu coloco aqui a tela cheia, tá? Só vai ficar assim por enquanto. Pronto. Já são as 19 horas, né? Vamos aqui cumprindo o horário, né? Vamos começar, tá? Então, tem alguém aqui que estava na aula passada? Eu. Pronto. O pessoal da aula passada sabe que, vamos dizer assim, a gente teve um probleminha técnico, né? E aí, por isso, eu resolvi, né, dar essa aula novamente, né? Para criar um link aberto para que todo mundo pudesse conseguir entrar, certo? Não ter a limitação. Então, por isso que a gente está fazendo a aula novamente. Coloquei lá que quem veio para dar. Quem participou da aula passada não tem problema nenhum tá participando hoje, tá? Até porque vai, vamos dizer assim, vamos dizer assim, a mesma aula, o mesmo slide, mas, enfim, é uma questão da gente ir, vamos dizer assim, tendo esse conhecimento, né? Tendo a oportunidade de estar discutindo mais ainda. Para quem não estava, tá?
sejam bem-vindos, e para os que estavam também, sejam bem-vindos novamente, né? Eu sou a professora Ângela, né? E vou estar com vocês aqui na disciplina de História da Educação, certo? Só algumas coisinhas aqui antes da gente começar, para, vamos dizer assim, facilitar a nossa comunicação. Eu vou pedir que vocês mantenham os microfones de vocês desligados, tá? Porque para não dar interferência, essas coisas, então é importante que a gente mantenha os microfones desligados. Que sempre, quando alguém quiser falar, né? Eu vou explicando aqui para vocês. E aí, após, vamos dizer assim, cada tópico, né? Vou dar uma pausazinha, perguntar se alguém tem alguma pergunta, se quer fazer algum comentário, enfim. Aí, nesse momento, aí vocês vão levantando a mão, tá? Que aí eu vou abrir espaço para que a gente tenha essa discussão, para a gente não estar, vamos dizer assim, tendo, vamos dizer assim, essas interrupções, ok? Só é mais para tipo assim, quem depois for assistir a aula não ficar muito perdido nesse sentido, certo? Então, né, vamos aqui começar. Qualquer coisa, se quando vocês não estiverem vendo slide, essas coisas assim, vocês me avisem, por favor. Aí é uma emergência, tá? Pode abrir o microfone e tá falando. Primeiro, que nem foi na aula passada, né? Quem teve na aula passada a gente fez isso, vou explicar, né? Dar uma rápida aqui explicação sobre as atividades para que vocês possam estar tirando a dúvida de vocês e tal. E aí, depois disso, a gente inicia o conteúdo em si, certo? Então vamos lá. Estão vendo o slide, ok? Ok, professora. Então, aqui, vamos começar pelo Fórum 1, né? No Fórum 1 fala assim, caro aluno, após a leitura da unidade 1, né, o item, a importância da história da educação na formação do educador, né, do livro História da Educação de Queiroz, 2010, deixe sua opinião sobre esse tema e faça uma reflexão de como a história da educação pode contribuir para a sua formação acadêmica e profissional, né? Então, o que vocês vão fazer nesse fórum, né? Basicamente, vocês vão lá, vão estar lendo esse item, né? Tá lá no livro, tá lá nos materiais didáticos, acredito que todo mundo já baixou, né? E aí vocês vão estar lendo esse item, e a partir da leitura de vocês, das reflexões de vocês, vocês vão estar, vamos dizer assim, fazendo essa reflexão, né? Como é que a história da educação, ela vai estar aqui contribuindo para a minha formação, como é que ela vai estar contribuindo para quando eu estiver lá na sala de aula, né? Aí vocês vão estar refletindo isso lá no fórum, discutindo, né, com os colegas, dando uma opinião, acrescentando alguma contribuição para os colegas também, né? Ah, professora, eu tenho que comentar só uma vez. Não, é importante que o fórum esse momento de discussão, né, de troca, não é para você ir lá só um minutinho, colocar ali e fugiu, acabou-se, né? É importante que vocês tenham essa relação de estar discutindo, né, de estar ali acompanhando as discussões, certo? Esse fórum, tá? O fórum 1, a atividade 1, né, já está aberta, né? Vai até o dia 20. Inicialmente, essa atividade 1 e o fórum 1, elas estavam com data, se eu não estiver enganada, dia 30, dia 31, por aí. Só que vai ter uma nova chamada, né, de alunos agora, né? Já teve, na verdade, já estão se organizando para entrarem. E aí eu resolvi deixar aberto, né? Aí até todas as atividades e fóruns até o último dia, né? Que é dia 20/4. Então, todas as atividades e fóruns vão estar abertos até o dia 20 de abril, tá? O Fórum 2 né, tem assim, caro aluno, ao pensarmos em uma educação para a democracia, fato que ganhou mais força aí a partir do século XX, juntamente com vários acontecimentos históricos, aí como a Primeira Guerra Mundial, a Revolução Russa, a crise gerada pela Bolsa de Nova York, o fascismo, o nazismo, a Segunda Guerra Mundial, a ruptura aí dos blocos comunistas, a Revolução de Paris, dentre outros,
faça uma reflexão de como esses fatos eles contribuíram para a educação que vivenciamos nos dias atuais e como, de modo a fortalecer esse viés democrático e o que precisa ser repensado na educação brasileira para atender às exigências da atualidade, né? Aí vocês podem pensar, professora, mas a gente tem que estar indo atrás de cada acontecimento desse para vocês a questão dos fatos, né, que foram citados, é para vocês terem vamos dizer assim, uma ideia de que a educação, ela, vamos dizer assim, ela tem esse processo de mudança, esse processo de democratização a partir de fatos históricos, né, que vão acontecendo. E aí vocês vão focar na questão de estar dizendo, né, como é que esses fatos históricos, eles contribuíram aí para a educação que a gente vivencia hoje, né, nesse viés mais democrático, né. E aí vocês também vão estar fazendo uma reflexão de como é que a educação brasileira o que a educação brasileira ela precisa estar mudando, né? Qual o que tem que ser mudado aí para atender às exigências da atualidade? O que a gente precisa pensar a partir do ponto de vista de vocês, né? Para que a gente possa estar mudando aí, né? E que a educação brasileira possa evoluir aí de acordo com essas exigências da educação atual, certo? Outra coisa que eu queria falar com vocês no fórum é que tipo assim, gente, para vocês terem, vamos dizer assim, cuidado, né? Às vezes a gente pesquisa, né, na internet, em outras fontes, mas que nos fóruns a gente tem que está colocando ali as nossas reflexões, as nossas opiniões ali a partir do que é pedido, né? Ter cuidado com essa questão de outras, vamos dizer assim, de outras fontes, certo? E se te colocar uma citação, algo desse sentido, que coloque a fonte, a referência, tudo direitinho, certo? Sobre os fóruns, alguém quer perguntar alguma coisa, alguma dúvida? Deixa eu voltar aqui para poder ver vocês. Tudo ok, né, gente? Dei pelo menos um joinha aí para me dar um retorno se tá tudo ok, viu? Aí qualquer coisa é só levantar a mão, tá? Não, eu queria só pedir para vocês, assim, em relação a fóruns, atividades, gente, não vão embora, não saiam, né, sem estarem tirando as dúvidas de vocês, né? Porque, tipo assim, professora, não, eu tenho uma dúvida aqui que não consegui tirar na aula, pois procure o tutor à distância, né? Me procure. Por enquanto, ainda tem alguns polos que não tem tutor presencial, mas em breve irá ter também, né? E aí vocês procurem a gente para a gente estar tentando ajudar vocês, tá? Outra coisa que eu acho que eu não vou conseguindo acompanhar aqui é a questão do chat, tá bom? Porque como eu estou aqui nos slides, né? E aí eu não consigo acompanhar o chat. Então, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, vocês levantem a mão para fazer, tá bom? Pode ser assim? Naira Santos, pode falar. Professora, eu queria saber se quem assistiu a outra aula completa precisa assistir essa também. Não é nessa. Eu até tinha colocado lá que não é uma necessidade, não. Se você quiser ficar, pode ficarem à vontade. Quem assistiu quiser ficar, pode ficar à vontade. Mas assim, se você assistiu a outra aula, não, professora, não vou ter nenhuma dúvida, não quero ficar, ok, certo? Mas só reforçando que eu resolvi fazer essa outra aula para que as pessoas que não conseguiram entrar, né, naquele dia tivessem essa oportunidade de estar participando da aula, certo? Tá bom, obrigada. Naira. Então, você fica à vontade, tá? Tá bom. Rodrigo Santos. Rodrigo, eu não estou conseguindo te ouvir. Não sei se você está falando. Alguém está conseguindo ouvir o Rodrigo ou é só eu que não estou conseguindo ouvir? Não. Eu não estou ouvindo, não. Pronto. Também não.
Certo. Rodrigo, se você quiser tentar falar novamente, qualquer coisa, você levanta a mão, por favor. Você quer tentar novamente, Rodrigo? Ele tá falando que o áudio técnico dele não funcionou. Pois é, eu estou vendo aqui, por isso que eu estou perguntando se ele quer tentar novamente. Oi, Rodrigo. Vamos tentar novamente. Boa noite. Boa noite. Professor, Ih, Rodrigo, tá falhando aqui, viu? mas dá pra... Continua ruim aqui para mim, tá bom? A gente não tá conseguindo te ouvir. Tenta digitar no chat qualquer coisa que eu vou explicar as atividades. Aí, assim que eu terminar as atividades, eu olho o chat para ver se você conseguiu colocar, certo? Então, vamos voltar. Mais alguém quer perguntar alguma coisa em relação aos fóruns? Acho que não, né? Então, vamos lá para as atividades. Antes da gente continuar aqui com as atividades, estão tendo muita dificuldade nessa atividade 1, pessoal? Acho que não, tá tranquilo, não tá? Não, sobre a atividade, professora, eu não estou conseguindo entender. Ai, Jesus, trovão. Porque, tipo assim, como é em grupo, e aí as demais componentes do meu grupo, nenhuma me chamaram para a gente tentar resolver a nossa atividade. Entendi. Pois é, então assim, a questão, né, dos grupos, né, é uma atividade em grupo, né, de um grupo de 3 pessoas, certo? Tem que ser só deixar claro, né? Tem que ser alunos do mesmo polo, tá, gente? Não pode, vamos dizer assim, alguém do polo de União, uma pessoa do polo de Angical, outra pessoa do polo de Castel. Só um exemplo. São pessoas do mesmo polo, da turma de vocês, tá? Porque, assim, é uma turma que vocês vão ficar, vamos dizer, aí durante todo o curso. Então, é importante que vocês tenham essa relação, mesmo à distância, né? Não sei se vamos dizer assim, se conhecem essas coisas, mas que vocês comecem a ter essa relação, né? Porque é muito importante para vocês, né? Durante todo esse percurso. E aí, só explicando a atividade, né? Em um grupo aí de 3 componentes, preencher o quadro resumo com esses fatos, né? Da história da educação brasileira. Né? É necessário aí que apenas um dos componentes envie a atividade. Fizemos a atividade, ok. Não é necessário, por exemplo, que os 3 enviem a atividade, tá bom? Uma pessoa só do grupo pode enviar. Só que aqui tem que ter o nome de todo mundo, tá, gente? Vocês vão colocar o polo de vocês e o nome dos 3 componentes, nome completo, por favor, tá, gente? Porque pode ser que tenha, vamos dizer assim, uma Maria Eduarda, só um exemplo, e 2 Maria Eduarda, 3 na turma, aí fica complicado. Então, nome completo, tá, gente? Professora, eu quero enviar também, uma pessoa do meu grupo já enviou, mas eu quero enviar também. Não, só por garantia. Tudo bem, ok, pode enviar. Outro aviso que eu queria deixar para vocês é que, assim, o único meio que a gente recebe as atividades, tá, gente, é pelo Siga, né? Pelo linkzinho lá do Siga para vocês mandarem. A gente não recebe a atividade por e-mail, né? Nem pelo WhatsApp e tal. A gente só recebe pelo Siga, tá bom? Então, assim, fiquem atentos à questão dos prazos, tá? Se tiverem algum problema lá na hora de enviar, professora, não deu certo, o link não tá. Vocês falem comigo, tá? Falem com o tutor, tá?
e a gente, se for alguma coisa que, vamos dizer assim, que parta da gente, a gente vai tentar resolver, certo? Então, é só para vocês se atentarem a essa questão de datas, tá bom? Então, assim, a atividade consiste em vocês estarem fazendo, vamos dizer assim, é um quadro resumo, né? E a gente tem aqui alguns períodos aqui da história, né, do Brasil. E aí vocês vão, só aqui no Brasil colonial, tá? Qual era o modelo de educação implantado que era no Brasil colonial, né? Será que era uma educação democrática? Será que era uma educação tradicional? Aí vocês vão lá e colocam. Ah, professora, é educação tradicional. Então, educação tradicional. Qual era o objetivo da educação, né? Qual era o principal objetivo da educação ali? Era formar o quê? Era formar os índios, era formar os líderes religiosos. Então, vocês vão estar colocando, tá? Ah, professora, tem mais de um objetivo? Tudo bem, pode colocar tudo resumidamente. Não é vocês escreverem, vamos dizer assim, um texto dentro de cada lacuna, um texto. É vocês tentarem, assim, ser bem objetivos, organizar o quadro bem objetivamente, para quando olhar assim, ver, tá tudo ali bem objetivo, mas a gente consegue estar entendendo o que tá ali nesse quadro, tá? Quais foram as reformas educacionais ocorridas? Teve alguma reforma educacional? Aí você vai lá e cita essa reforma educacional. Teve mais de uma? Você vai lá e cita. Aí os outros, eu não coloquei aqui as outras lacunas, mas os fatos históricos e sociais, né? O que de fatos históricos e sociais que estava acontecendo naquele momento. Teve alguma revolução, né? Teve estava acontecendo alguma batalha, sobre a atividade 1. Dúvida? Perguntas? Aberta a perguntas. Deixa eu ver aqui quem levantou a mão. Algumas pessoas aqui já levantaram a mão. Vanessa Silva. Oi, professora, boa noite. Boa noite. Eu ainda não. Eu entrei agora na plataforma, entrei na segunda chamada, né? Eu estou um pouco perdida na plataforma ainda. Essa atividade 1 é necessário ser 3 pessoas, né? Eu encontrei assim. só um. Oi? Por enquanto, eu encontrei só uma pessoa do meu polo. Eu estou meio perdida nisso. Pronto, assim, Vanessa, talvez o pessoal que tenha entrado, vamos dizer assim, de segunda chamada, talvez ainda, vamos dizer assim, tenha uma dificuldade maior, assim, para encontrar alguém. Eu vou deixar aqui aberto para vocês. Ah, professora, eu não consegui encontrar as 3 pessoas. Tudo bem, encontrei só mais uma pessoa, vou fazer em dupla. Beleza, faça em dupla. O ideal é que seja apenas que seja as 3 pessoas, tá? Mas se você não encontrar, não deixe de fazer, tá bom? Não deixe de fazer, certo? Obrigada. Entendido, Vanessa? Entendido. Pronto. Rafa, outra coisa. Chegou o dia ali de entregar a atividade, eu não consegui encontrar ninguém para fazer comigo. Eu vou deixar de enviar? Não, né, gente? Porque, vamos dizer assim, vocês vão pontos que valem, né? Se vocês podem olhar lá no plano de disciplina, essa atividade ela tá valendo 3 pontos, né? Que é para juntar com a nota da prova de vocês, certo? Rafael Silva. Boa noite, professor. Boa noite. Eu, assim como a colega aí, eu também entrei agora. Esta é a minha primeira aula e também estou nessa situação, meio que um pouco perdido, né? E sou aqui do Polo de União. Aí, no caso, para mim, me atualizar aqui de como funciona a plataforma, eu tenho que ir no Polo ou tem alguma outra maneira? Eu não entendi, você pode repetir, você quer saber como é que funciona a plataforma, é isso? Eu vi que você falando de fórum aí, que Isso. tem umas atividades, e como eu falei, essa é a minha primeira aula, e eu tô tô meio perdido, né, mas vou atualizar. Vai e aí dar eu queria certo. saber se existe uma outra maneira da gente estar atualizando, tipo vídeo,
ou tem, né, um tutorial de como a gente vê lá todas as funções da plataforma, ou se fica melhor ir no Polo e eu consigo por lá. Rafael, eu acredito, eu não sei, mas é para, vamos dizer assim, é para ter um grupo de vocês. Eu não sei se eu acho que vocês não estão com tutor presencial ainda, né? Porque eu acho que o tutor presencial ajuda muito vocês nessa questão. Mas eu acredito que vocês devem ter algum grupo de WhatsApp com o coordenador do polo, né? Por enquanto. E eu acho que talvez ele consiga te ajudar mais nessa questão do acesso à plataforma, porque assim, todas as atividades, todos os fóruns, tudo isso, as notícias de aula, essas coisas, vocês vão estar respondendo pelo SIGA, tá? A prova é online, é pelo SIGA. Então, vocês vão precisar realmente ter, vamos dizer assim, tá se atualizando dessa questão da plataforma, tá? Mas não tem, vamos dizer assim, não tem erro, não. Se tu entrar lá, você conseguir, você vai mexendo, você vai conseguindo entender direitinho, tá? Mas, assim, procura ver com o teu coordenador se eles têm algum vídeo, alguma coisa assim, que ensine a mexer na plataforma, tá bom? Ok, eu falei com um aqui, ele me mandou, me ajudou bastante. Pronto. Mas aí eu vi que parece que é um pouquinho mais além, como a gente já tá meio atrasado, né? Entramos aqui já com a carruagem andando. Pois é, mas assim, é mais isso, entendeu? Aí você entra, tem as disciplinas que você está matriculado, aí tu vai clicar em cada disciplina, né? Uma coisa assim, só reforçar para vocês se atentarem a essa questão de datas, tá, gente? É importante, porque nem todas as disciplinas vai ser a mesma data. Tem disciplina que tem atividade quinzenal, tem disciplina que tem atividade semanal, enfim, para vocês estarem se atentando a isso, tá bom? Mas é assim mesmo, não se desesperem, tá? É só a questão mesmo de ir se adaptando que dá tudo certo. Deixa eu ver aqui. Rafael, ok? Você ainda quer falar mais alguma coisa? Outra dúvida. Sobre a questão do que a gente já perdeu, e a gente tem que ir lá e buscar o que já foi feito e fazer também? Ou a gente continua daqui? Como é? Você pode repetir? Como já tem um tempo, né, que já está tendo aula, eu queria saber se o que foi passado para trás. Por exemplo, eu e a outra colega que entramos agora, a gente tem que buscar o que já foi feito e fazer também, ou a gente já começa parte daqui? Eu acredito que vocês, vamos dizer assim, não perderam, vamos dizer assim, muita coisa, né? A não ser que vocês já tiveram aula presencial, essas coisas. Mas a orientação que foi nos repassada é que a gente deixasse, né, as atividades que eram para ser, vamos dizer assim, fechadas antes de vocês entrar, para que elas ficassem abertas, que era justamente para quando vocês chegassem, vocês ainda tivessem, conseguissem participar, para vocês não perderem. Então, pelo menos na minha disciplina, né, vocês não vão ter, vamos dizer assim, perda não, porque todas as atividades, fórum, aula, você está participando agora, vão estar abertas para vocês, tá bom? Aí você também vai ter que ver direitinho com os outros tutores de outras disciplinas, essas coisas, para ver como é que está o andamento. Mas, assim, pelo menos na minha disciplina, vocês não vão ter percas assim, não, certo? Ok, ótimo, obrigado. Por nada. Tiago Domingues. Boa noite. Boa noite. A minha dúvida é em questão a esse trabalho do quadro. Se tem algum material específico para a gente responder, ou se tem que usar todo o material, porque eu estava dando uma olhada na disciplina e tem bastante material dela. Sim. Ou se a gente pode pesquisar também na internet, alguma coisa. O ideal é que vocês, vamos dizer assim, partam, vamos dizer, do material que está na disciplina. Principal ali, a questão do livro da disciplina, né? Que é o livro História da Educação de Queiroz, tá? Os outros materiais também, não quer dizer, professora, eu vou ter que ler tudo. Não, você vai olhando ali, vai lá no sumário, vê que bem aqui fala sobre a história da educação do Brasil. Então, eu vou aqui nessa parte, vou ler sobre essa parte que falta, né? A aula também,
eu acredito que vai ajudar muito vocês nessa questão das respostas para essa atividade, certo? Então, assim, professora, não pode pesquisar na internet? Pode, mas é aquilo que eu falei para vocês, a questão de vocês não estarem utilizando a internet para vocês estarem se aprofundando e tal, não deixarem aí o material de lado e ficar só nisso, certo? Certo, obrigado. Por nada. João Victor Araújo. Professora, boa noite. Boa noite. Como está falando um pouco da sigla A, né, que é o programa, né, que a universidade está usando, eu só queria que você me tirasse uma dúvida e talvez eu acho que seja as dúvidas dos colegas aqui também. Para a gente estar respondendo o Fórum 1 e o Fórum 2, se eu não estiver enganado da sua disciplina. A gente vai mandar nossa resposta, na enquete ou é em alguma outra forma? Porque eu estava tentando responder hoje à tarde e eu não achei assim um local específico para mim mandar a resposta. Pronto. Lá no fórum, você vai ter a opçãozinha lá, responder, né? Isso, responder tópico. E aí você para clicar lá e aí já vai aparecer lá o espaçozinho para você estar respondendo. Tu só vai conseguir fazer isso por enquanto no Fórum 1, porque o Fórum 2 ele só vai estar disponível a partir do dia 30, viu? Se eu não estiver enganado. Então, o Fórum 2 tu não vai conseguir ainda, tá bom? Só no Fórum 1 que você vai estar conseguindo responder, tá bom? Ok. Viviane Rodrigues. Olá, boa noite. Boa noite. Professora, a minha dúvida é bem parecida com a do colega. Eu gostaria de saber se a gente tem que responder todos os fóruns que estão presentes no SIGA, ou se a gente tem que responder apenas o de inglês instrumental e esse de história, né? Olha, assim, de outras disciplinas eu não sei te dizer, porque é outro professor, né? Da educação e inglês instrumental, né, no caso. Eu não sei te dizer, assim, não tenho como falar para você da questão da outra disciplina, tá? Tá certo. O que é outro professor. Aí eu não tenho como te dizer, mas os de História da Educação é para serem todos respondidos, tá bom? Tá bom, professora. Era isso mesmo. Obrigada, viu? Por nada. Professora, então, quem assistiu a aula passada precisa assistir essa? Não, eu já tinha até comentado. Assim, só se você realmente quiser ficar, pode ficar à vontade, viu? Mas, como eu tinha falado anteriormente, resolvi dar a outra aula, né, para os alunos que não conseguiram participar, não conseguiram entrar na aula passada, para que eles tivessem a oportunidade de assistir, certo? Mas se você não quiser, tá bom? Mas fique com a gente, vai ser legal. Tá bom, obrigado. Tá bom? Você pode ficar à vontade. Então, vamos aqui, pessoal, explicar aqui rapidinho a atividade 2, tá? Para a gente iniciar, tá bom? A atividade 2 é uma atividade individual, né? E aí vocês vão ver aqui, ó, com base na unidade 4, Visão Histórica da Educação Piauiense, no livro História da Educação, de Queiroz, 2010, faça um resumo pontuando os principais acontecimentos e características da educação em cada período histórico, né? Que é a educação no Piauí colonial, a educação no Piauí imperial e a educação no Piauí republicano. E aí vocês vão fazer um resumo, tá? Aqui tem algumas informações, né? Que tem que ter entre 1,5 páginas, né? E no máximo 3 páginas. A fonte que deve ser digitada, né? Como que deve ser digitado lá. E o resumo deve ser crítico, aí pontuar as ideias principais do texto, né? E também que vocês coloquem aí a postura de quem está escrevendo, né? E aí as respostas aqui também deverão ser encaminhadas pelo SIGA, certo? Essa daqui é uma atividade individual. Alguma pergunta sobre essa atividade 2? Acho que não, né? Deixa eu ver se alguém levantou a mão, não. Então, vamos lá começar aqui, pessoal. Só mais uma vez pedir para vocês, se em algum momento vocês não estiverem vendo os slides, vocês me avisem. Pode abrir o microfone e falar, tá?
Então, para começarmos aqui, vamos falar um pouco sobre a história da educação no período primitivo, tá? Então, assim, a gente sabe que não existia uma educação, né, na forma de escolas. Os ensinamentos, eles se davam aí nas experiências diárias e pela orientação dos mais velhos e experientes. O objetivo da educação aqui era ajustar a criança ao seu ambiente físico e social, através da aquisição de experiência. E os chefes de família eram os primeiros professores e, em seguida, os sacerdotes. Então, como era que era essa educação aqui no período primitivo? Era uma educação que se passava de geração em geração, né? Através das experiências, os mais velhos iriam ensinando os mais novos. Como era que era a educação aqui no período oriental, na China, né? A gente vai, só deixando aqui claro para vocês, a gente vai pontuar aqui a educação em alguns períodos, né, em alguns continentes, porque foram nesses continentes aí que aconteceram, né, fatos importantes aí para a questão vamos dizer assim, da evolução da educação mais formal, certo, gente? Então, na educação aqui no período oriental na China, a educação começa a ter uma sistematização, né, com os registros gráficos, né, e aí é o surgimento da escrita, certo? É a principal característica aqui. E aí a gente tem aqui uma transição da sociedade primitiva para a civilização. A educação, ela passa a cumprir papel determinante, né, que mantinha aí a cultura dominante através da educação. Também tínhamos uma educação aqui que era tradicional e dividida em classes, né, opondo-se aí à cultura e o trabalho. E as preocupações aqui com a educação, elas aparecem nos livros sagrados e oferecem regras ideais de conduta e enquadramento das pessoas nos rígidos sistemas religiosos. Então, a gente vê aqui, né, uma educação que já começa aqui mais no foco dessa questão religiosa, certo? E a educação hebraica, como é que era essa educação hebraica? O traço predominante era o idealismo religioso. Em todas as escolas, os estudos eles baseavam-se na Bíblia. As matérias estudadas, né, história, geografia, aritmética, ciências naturais, se relacionavam com os textos bíblicos e se impregnavam de preceitos morais. O principal manual do povo hebreu era o Torá, também chamado de Pentateuco ou o Velho Testamento, porque reunia aí os 5 livros de Moisés. E o Moisés, né, que era um homem essencialmente religioso e líder do êxodo no Egito, exerceu muita influência na mentalidade judaica, né? Então a educação aqui do povo hebreu era uma educação totalmente religiosa, né? Baseada aí na Bíblia, né, e no Velho Testamento. Como é que era a educação na Grécia? Né? A Grécia aqui ficou conhecida como o berço da civilização. Tem como princípio o desenvolvimento individual do ser humano, a preparação para o desenvolvimento intelectual da personalidade e da cidadania. Tinha seus ideais pautados na liberdade política e moral e no desenvolvimento intelectual. O ideal educativo não foi apenas a posse do conhecimento, mas, sobretudo, o aperfeiçoamento da personalidade através desse conhecimento. Então, assim, o principal, vamos dizer assim, foco aqui da educação na Grécia, né, não era apenas a pessoa conhecer, né, mas que como é que esse conhecimento ele ia aí mudar na personalidade da pessoa, né, como era que esse conhecimento ele ia se aperfeiçoar aí da personalidade da pessoa, né, como era que ia haver essas mudanças. Aí a gente tem aqui os principais representantes da educação da Grécia. Quem era? Platão, Sócrates e Aristóteles, né? Eu acredito que vocês já são familiarizados com eles. A educação grega também era dividida em educação espartana e educação ateniense, tá? A educação espartana, sua preocupação era a formação física e militar, era sempre voltada para os interesses do Estado. A estrutura social de Esparta dividia-se em 3 classes diferentes, que eram os espartanos, né, que era formado por uma aristocracia militar, os militares, né, os periecos, que dedicavam-se à indústria e ao comércio, e em menor parte aí à agricultura,
e os ilotas, que tinham por objetivo cultivar a terra dos espartanos, auferindo parte aí das respectivas rendas, né? Então, a educação espartana, ela tinha essa divisão, né? E era mais voltada aí para a questão do interesse do Estado. E a educação ateniense, como é que era a educação ateniense? Era compreendida aí entre educação intelectual, ou da música, ou da educação física, ou da ginástica, e era dividida em 2 ciclos, né? Que era a educação da infância, que se estendia aí até os 15 anos, e a educação dos jovens ou dos afebos, que seguia aí mais ou menos até os 20 anos. Aí a gente tem também aqui a educação no período romano, né? Não existia ainda aqui no período romano uma democratização da educação, né? E a educação dava ênfase à formação moral e física, né? Que era a formação do guerreiro, né? Que tinha toda aquela crença, né? Da questão do guerreiro, né? Na época. E o ideal de direitos e deveres, né? Era uma educação muito voltada aí para essa questão, o que era direito, o que era dever, né? Muito, vamos dizer assim, muito cheia de regras. E a educação no período medieval, né? Como é que era? O seu ponto de início, né? Foi aí a doutrina da Igreja Católica. Aqui, a Igreja Católica, ela realmente assumiu aí, vamos dizer assim, o papel principal da educação. Ficou conhecida aí como o século das trevas, era uma educação bem conservadora, criticava aí a educação grega, que era liberal, e romana, que era prática. Aqui foi onde aconteceu a fundação da Companhia de Jesus, os jesuítas, né, que mais à frente a gente vai ver a influência que tiveram aí na educação aqui do período colonial, né, e outros períodos também. E até hoje, né, a gente ainda vê muito essa questão dos colégios religiosos. Da igreja partiram os modelos educativos, né, e as práticas de formação. Então, a educação aqui no período medieval era uma educação aí, vamos dizer assim, regida, né, pela Igreja Católica. E aí a gente tem aqui a educação no período do Renascimento. O que é esse Renascimento? Aí foi conhecido aí como o século das luzes. O interesse pela educação grega e romana, então se voltou o interesse pela educação grega e romana. Tinha o privilégio aí, quem tinha o poder, né? Então, quem tinha o poder tinha um privilégio bem maior educacional. A gente tem aqui os principais pensadores, Comênios e Rousseau, né? São essas duas crianças que estão aqui, né? Começou aí na Itália, né, no século XIV, e difundiu-se por toda a Europa durante o século XV e XVI, e foi um período da história europeia marcado aí por um renovado interesse pelo passado grego-romano clássico, especialmente aí pelas suas artes, né? Então, essa educação aí no período do Renascimento era uma educação, vamos dizer assim, bem contrária à questão, né, da educação aqui no período medieval, né? E ainda falando um pouco aqui do Renascimento, né, para lançar o conhecimento do mundo e das coisas do homem, o movimento renascentista, ele elegia a razão como a principal forma pela qual o conhecimento seria alcançado. O Renascimento deu grande privilégio aí à matemática, às ciências da natureza, né? E a exatidão do cálculo chegou até mesmo a influenciar os projetos estéticos dos artistas nesse período. Então, a gente vê aqui no Renascimento uma grande influência dessa questão mais científica, né? Que começou-se a se preocupar com isso, né? Em vez de estar se preocupando, vamos dizer assim, com uma questão mais conservadora, né? Mais moral, começou a se pensar mais nessa questão científica. E no Renascimento confrontou importantes conceitos aí elaborados lá no pensamento medieval. E aí a gente tem a educação aqui no período moderno, né, que surgiu aí mais ou menos a partir do século XVII na Europa. E aí a gente tem a separação entre a Igreja e o Estado. E os principais pensadores são Pestalozzi, Herbert e Froebel. E aí a gente tem ainda mais a consolidação da burguesia, né? E falando mais um pouco, só para quem são esses aqui, né? É Pestalozzi, Herbert e Froebel, tá? As figuras aqui. A educação no período moderno, né? Falando mais um pouco assim, duas instituições educativas, elas tiveram
sofreram aí uma profunda redefinição. Começou a se reorganizar, né, essa educação no período moderno, e aí a gente vê a instituição família e a instituição escola, elas se tornaram bem mais centrais aí na questão da experiência formativa do indivíduo, né, e na sua própria reprodução, tanto cultural, como ideológica, como profissional, tá? Então, a gente, nessa educação aqui no período moderno, né, vamos dizer assim, uma das principais características é essa reorganização, né, onde a família e a escola, elas se tornam mais presentes aí nessa formação do indivíduo. Gente, até aqui, antes, nesse geralzão aí da educação, antes da gente entrar aqui na educação, nos períodos da educação brasileira, vocês querem comentar alguma coisa? Algum comentário? Alguma crítica, sugestão? Ok? Pronto, então vamos lá, continuando. Então, agora vamos começar a falar um pouco aqui, né, como é que se deu, assim, essa história da educação aqui no período, no Brasil, né? E aí não tem por onde começar, né, falar da história da educação no Brasil, sem trazer uma imagem, né, dos indígenas, né, dos povos indígenas, né, que a gente sabe, né, que estiveram aí, né, estão presentes, né, na nossa história. Então, assim, no começo aí, antes da colonização, né, que a gente sabe que o nosso território era ocupado pelos povos indígenas, né, que eles tinham uma cultura própria, né, tinham uma organização social e um processo educativo muito bem elaborado, né, porque a gente sabe que os indígenas, eles tinham todo essa organização, né, enfim, eles eram muito organizados, né? Eles não utilizavam o castigo na educação das crianças, os conhecimentos eram repassados aí de geração em geração, né? Por meio aí de diversas formas, né? Manifestações culturais, como as danças, linguagem, culinária, rituais religiosos, enfim, eles tinham essa estrutura educativa, né? Muito bem organizada. E aí, né, em 1500, a gente sabe, né, que os portugueses, eles chegaram ao Brasil, né? E os portugueses, eles se restringiram inicialmente aí a apenas a questão da exploração do pau-brasil, né? Até mais ou menos 1930, não tinha aí, vamos dizer assim, nenhuma iniciativa educacional vinda, vamos dizer aí, mais dos portugueses, né? E aí, em 1530, a partir de 1530, tem início a colonização, né, com sistemas de capitanias hereditárias e a monocultura da cana-de-açúcar. E aí, nesse contexto, a educação não era uma meta prioritária, né, já que não havia uma demanda de uma formação mais especializada, né, não tinha uma demanda para estar aí buscando uma educação mais formal. E aí a educação brasileira, né, tem início aí propriamente, né, quase não saiu, com o fim das capitanias hereditárias, que foi mais ou menos aí até 1549, e a chegada dos jesuítas, né, com a liderança do padre Manuel da Nóbrega. E aí chegou os jesuítas, né, vamos dizer assim, começou a ter aqui no Brasil, né, nas terras brasileiras, esse cenário educacional. Eles tinham aqui o propósito, né, de formar novos padres, né, e criaram umas escolas de ordenação e, como ação secundária, ofereceram a formação aí aos poucos filhos dos colonos e mestiços. Os jesuítas, eles foram os precursores e mantiveram monopólio, né, na construção de seminários, colégios e internatos. E passaram a oferecer cursos para os filhos da burguesia, né, os fazendeiros, senhores de engenho e comerciantes, né? Então, assim, como a gente pode ver aqui, o interesse, né, dos jesuítas aqui ao chegar, né, no Brasil era formar novos padres para, vamos dizer assim,
aumentar aí a questão das pessoas aí na Companhia de Jesus, né? Mas aí também, com isso, eles ofereceram cursos para os filhos da burguesia. Os jesuítas, eles dedicaram aí a pregação da fé católica, né, do trabalho educativo, porém, eles perceberam que não seria possível converter os índios à fé católica sem que eles soubessem ler e escrever. Eles chegaram, né, viram aqui os índios, ok, vamos formar aqui novos sacerdotes para a Companhia de Jesus. Só que aí, como era que eles iam formar esses novos sacerdotes? Como era que eles iam converter os índios aí à fé católica se eles não sabiam ler e escrever? E aí é quando eles percebem, né, que precisam, né, estar desenvolvendo esse trabalho educativo. Eles edificaram aí a primeira escola elementar brasileira, né, em Salvador, que foi estendendo-se para o sul em 1759, e tinha em nosso país mais de 100 estabelecimentos. E aí uma figura importante aqui, né, na Companhia de Jesus, né, foi o padre Manuel da Nóbrega, que através aqui da Companhia de Jesus propôs o Ratio Studiorum, né, ou Ordem dos Estudos, que era aí uma síntese da experiência pedagógica dos jesuítas, apresentadas através de um conjunto de normas e estratégias que visavam a formação integral do homem cristão, de acordo com a fé e a cultura daquele tempo. E nesse sistema aqui, a educação era muito rígida, né? Era caracterizada aí por um professor que sabia tudo, que era dono do saber, e a preocupação era ensinar para uma aprendizagem por memorização de conteúdos, né, descontextualizados da realidade do aluno, né? Ou seja, uma educação bem tradicional, né? E como fala aqui, é bem rígida, né? Que o professor estava lá, sabia de tudo, e o aluno estava ali só para absorver, pegar aqueles conhecimentos ali, não tinha nenhuma preocupação na questão da construção do conhecimento, né? Da questão da contextualização em si. Ainda sobre os jesuítas aqui, eles exerceram forte influência aí na nossa educação, né, sobre a sociedade, especialmente a burguesia, que foi formada em suas escolas. Eles introduziram aí no período colonial uma concepção de educação que contribuiu para o fortalecimento das estruturas de poder hierarquizadas e de privilégios para um pequeno grupo. Com a difusão das ideias do iluminismo na Europa, o Marquês de Pombal, simpatizante das mesmas, e com o poder de ministro do Estado em Portugal, resolveu expulsar, em 1759, a Companhia de Jesus de Portugal e de suas colônias, né? Ou seja, os jesuítas, eles tiveram muita influência, né, aqui na educação do Brasil, né? Mas a gente vê aqui que nas suas escolas eram oferecida uma educação a um pequeno grupo, né, que eram a burguesia, né, os que tinham mais privilégio, né? Então foi assim vamos dizer assim, essa passada aí dos jesuítas pelo Brasil. Outro movimento aqui, né, que teve grande influência nesse período do Brasil colonial é o iluminismo, né? E o iluminismo, né, ou esclarecimento, foi um movimento e uma revolta ao mesmo tempo intelectual. Surgiu aí na segunda metade do século XVIII e enfatizava a razão e as ciências como forma de explicar o universo. Foi um dos movimentos impulsionadores do capitalismo e da sociedade moderna. O nome se explica porque os filósofos da época acreditavam estar iluminando as mentes das pessoas. E os iluministas, eles acreditavam aí que a razão seria a explicação para todas as coisas do universo e se contripunha aí à fé, né? E aí, qual foi a influência do iluminismo no Brasil, né? A gente sabe que os jesuítas, ele controlavam aí boa parte dos interesses econômicos, né, nacionais, além, né, das tarefas de cristianização. E aí, quando o governo português ele começou a temer esse poder da igreja, né, que era exercido aí principalmente por meio da educação, né? Era exercido por meio da educação. E aí, quando os jesuítas foram expulsos,
o Marquês de Pombal começou a empreender uma série de reformas, né? E aí uma delas foi a instituição do ensino laico e público, influenciada aí pelas ideias próximas ao iluminismo, né? E aí a educação, ela passou a ser comandada pelo Estado, e aí aqui nascia, de certo modo, a educação pública no Brasil, né? Que foi levadas a efeito somente a partir de 1722, quando foi implantado aí o ensino público oficial. Mas aqui a gente já falava, né, numa educação pública, certo? Vamos dizer assim, outro ponto importante aqui da educação no período colonial foi a reforma pombalina, né? A gente tem aqui Marquês de Pombal. Ele pretendia colocar o país, Portugal, na rota do desenvolvimento. As ideias do Marquês valorizavam a razão, a experiência, as sociedades liberais, que influenciavam a criação de uma educação cidadã. Tem início, então, aqui o embrião do ensino público no Brasil, né, como a gente já havia falado, e era uma educação mantida pelo Estado e sem atrelamento a nenhuma ordem religiosa, certo? Então, a gente vê aqui que começa a ser implantado o ensino público, né, e um ensino laico também, né, sem ser atrelado aí a nenhuma ordem religiosa. E aí, como é que se deu essa reforma pombalina aí vamos dizer assim, no meio mais educacional, né? Como era que acontecia? A gente tinha aulas régias aí de disciplinas isoladas de latim, grego, filosofia e retórica, e cada aula era autônoma e isolada, né? Um professor que não se articulava nenhuma outra, né? Ou seja, eu quero assistir bem aqui uma aula de filosofia. Eu vou lá atrás do professor e ele vai me dar aula apenas de filosofia. Não existia essa contextualização, essa interdisciplinaridade, né? Era bem isolado e não seguiam aí nenhuma, vamos dizer assim, nenhuma regra, né? Os professores, geralmente, eles não tinham nenhuma preparação para a função, já que eram improvisados e mal pagos. No princípio do século XIX, a educação brasileira estava reduzida a praticamente nada. E o sistema jesuítico ele foi desmantelado e nada do que pudesse, do que foi feito, né, chegou próximo a essa organização que eles tinham, né? Porque, assim, apesar, né, de ser uma ordem religiosa e de dar, vamos dizer assim, privilégios à questão da burguesia, nada chegou perto aqui, né, do sistema de ensino que era organizado por eles. E aí, durante um longo período do Brasil colônia, né, aumentou aí o fosco entre letrados e a maioria da população analfabeta. Então, assim, é nesse contexto aqui, né, que a gente, vamos dizer assim, está chegando aí vamos dizer assim, o final do período aí do Brasil colônia, né? Várias pessoas analfabetas, né? Num sistema de educação muito, muito desorganizado, certo? E aí, pessoal, sobre a educação aqui no período colonial, alguma pergunta, comentários? Tá tudo ok? Estão conseguindo entender alguma coisa? Minha preocupação tá se vocês estão conseguindo entender alguma coisa, viu? Tá de boa, né? Deixa eu ver se eu consigo ver algum comentário aqui. Então, tem alguém aqui perguntando no fórum, né, se a aula vai ser até que horas. Pessoal, vamos dizer assim, a minha organização é para ser mais ou menos até umas 9 horas, tá bom? E tem pessoas que não estão conseguindo assistir a aula, mas tipo assim, não estão conseguindo entrar. Sônia, tu pode me dizer? Que o link tá aberto, viu? Sônia, que tinha comentado aqui no bate-papo. Vocês depois me digam se alguém ainda, se vocês aí estão vendo que alguém está com problema de entrar na aula, tá bom? Que o link é para estar aqui, tá aberto para vocês, tá? Então, podemos continuar, né?
Agora, vamos falar um pouco sobre a educação no período imperial, né? Essa educação aqui no período imperial, que vai mais ou menos aí de 1822, né, a 1889, né? Aqui a gente tem o processo de independência do Brasil, né? A gente tem também a criação de escolas superiores, né? Academia Real Militar. E para suprir aí a falta de professores, institui-se o método Lancaster, ou ensino mútuo, onde um aluno é treinado, né, que era chamado de decurião, e ensinar um grupo de 10 alunos, que era a decúria, né, sob a rígida vigilância de um inspetor. Ou seja, tinha aqui, vamos dizer assim, tinha uma sala de aula com 30 alunos, era escolhido ali 3 desses alunos, eles eram treinados, e aí depois, vamos dizer assim, era dividido em grupos menores, e cada aluno ficava responsável por aquele grupo, né, de estar, vamos dizer assim, repassando ali o conhecimento àquele grupo, né, e aí tinha um inspetor, que, vamos dizer assim, era o professor que estava lá, vamos dizer assim, dando um auxílio maior a eles. Então, esse método aí foi um método que foi implantado aí durante o período imperial. Em 1823, houve a vitória aí dos liberais sobre os conservadores, né, inspirados aí nos ideais da Revolução Francesa. Eles aspiraram a um sistema educacional de instrução pública, que resultou em uma lei nunca cumprida. Em 1824, a gente tem aí, houve uma referência a um Sistema Nacional de Educação, quando foi aí outorgada a primeira Constituição brasileira, e aí no seu artigo 179 dizia assim: instrução primária é gratuita para todos os cidadãos. Em 1827, determinou-se a criação de escolas de primeiras letras em todas as cidades, e aí o resultado também não foi legal, acabou fracassando. Em 1834, houve uma reforma que descentralizou o ensino, e aí foi atribuída à coroa a função de promover e regulamentar o ensino superior, e as províncias ficavam responsáveis pelas escolas elementares e secundárias, né? Ou seja, a gente percebe aqui que teve várias tentativas aí vamos dizer assim, de implementar uma educação mais abrangente, né, para todos, só que não tinha uma base, não se sabia como fazer, e aí tinha essas tentativas, mas elas fracassavam, ou simplesmente não saíam do papel, né? Ainda sobre a educação no período imperial, o sistema, né, de ensino brasileiro no Império foi estruturado, né, em 3 níveis, que era o elementar, o secundário e o superior. Aí, sem exigência de uma conclusão do curso primário para ter acesso aos outros níveis, a elite educa seus filhos, né, em casa, com preceptores, né? E entre o ensino primário e o secundário não havia uma articulação, cada um se orientava aí na sua direção, né? Ou seja, começou-se, né, a tentar, né, estruturar esse sistema de ensino, mas não, como eu falei antes, não se sabia como, e aí vamos dizer assim, cada nível desse se orientava e da forma que achava melhor, não tinha essa articulação. Aqui a gente tem, no período de 1860 a 1890, a iniciativa particular se organiza, e aí são fundados importantes colégios, sobretudo católico, né? E aí a gente percebe aqui, a educação aqui que estava sendo organizada pelo Estado não está dando certo, a educação pública aqui não está dando certo. Então, o que a iniciativa privada fez? Começou aí a se organizar com a questão dos colégios particulares. E aí, mais uma vez, a questão, vamos dizer assim, dos colégios católicos, né, é bem forte aqui presente nesse período. E aí, enquanto o resto do mundo se preocupava aí com a laicização das escolas, né, aqui no Brasil estava sendo criada várias escolas religiosas. Havia um desinteresse aí pela educação popular e pelo ensino técnico, e se voltava para as profissões liberais destinadas à minoria privilegiada. E em referência à formação dos professores, foram fundadas as primeiras escolas normais, né, aí de Niterói, Bahia, Ceará e São Paulo, e no intuito aí de estar melhorando a formação dos mestres, né? E aí a gente tem aqui o cenário aqui no final do século XIX, a gente tem qual era o cenário, né? A gente teve uma abolição aí da escravatura, né? Começou aí o surto industrial,
o fortalecimento da burguesia urbano-industrial. A gente tem aqui também a política imigratória. E aí que a gente tem o encaminhamento aí para a queda da monarquia e a proclamação da república. E no campo educacional, o pensamento positivista ele se intensificou, né? Intensificou a luta aí pelas escolas laicas, gratuita e pública, bem como pelo fortalecimento do ensino de ciências. Então, aqui no final do século XIX, o cenário era esse, né? Teve aí a questão da abolição da escravatura, começou a questão do surto industrial, a revolução industrial, e também a questão do fortalecimento aí do ensino de ciências. Então, é nesse cenário aqui, né, que a gente finaliza aqui a questão da educação no período imperial. Alguma pergunta, dúvidas, sugestões, comentários? Tudo ok? Sônia, mas o que eu estou vendo aqui o bate-papo, o que acontece quando a pessoa tenta entrar? O que diz? O que eu quero saber é isso, assim, qual é o problema que a pessoa qual o problema que a pessoa tá tendo ao tentar entrar na aula? É porque tem que ter o Meet para poder participar da aula. É o app do Meet, o Google Meet. Aí tem que ter o aplicativo instalado para você poder entrar na aula, entendeu? Para que vocês consigam entrar na aula, vocês têm que ter o aplicativo do Google Meet. Aí qualquer coisa tu pode dizer para eles baixarem que eles conseguem entrar, tá bom? Se não tiver o aplicativo, realmente não consegue, tá? Pelo celular. Pronto, então vamos voltar aqui, tá? Senão daqui a pouco vocês ficam com sono e nem vão assistir aula. Então, a gente tem aqui, né, na Primeira República, né? Que temos aqui na Primeira República? A gente tem aí o surgimento de uma pequena burguesia nacional e o início da nacionalização da economia, a fundação do Partido Comunista do Brasil, as revoltas dos tenentistas. A gente tem aqui também a Semana de Arte Moderna, o movimento cultural que marcou a ruptura dos antigos modelos estéticos e uma crítica à velha ordem social e política. A gente tem também a queda da Bolsa de Nova York, que começou a afetar a economia do mundo inteiro, e aí desencadeou a crise do café aqui no Brasil. E a gente também tem também a Revolução de 30, que aglutinou grupos de diversos segmentos sociais e econômicos e de diferentes correntes ideológicas, né? E nessa situação, Getúlio Vargas, né, se tornou aí o governo provisório. Aí, na Primeira República, a gente tem aqui a reforma de Benjamin Constant, né, que foi uma reforma aqui educacional. Quem era Benjamin Constant? É um dos professores ilustres da escola militar e é escolhido aqui, né, como ministro da Instrução de Correios e Telégrafos, empreendendo aí em 1890 a reforma educacional. Tinha como princípio orientadores a liberdade e laicidade do ensino, como também a gratuidade da escola primária. Uma das intenções aqui era substituir a predominância literária pela científica, né? Porque nesse contexto aqui, a literatura ainda era muito mais forte que a ciência. Então, um dos pontos que Benjamin Constant ele queria era substituir, né, essa predominância da científica, né, da literária pela científica. Ainda na Primeira República, em 1891, né, a Constituição Republicana de 1891 reafirmava a descentralização do ensino, atribuindo à União a incumbência da educação superior e secundária e reservando aí aos estados o ensino fundamental e profissional, né? Então, é um novo sistema, né, que eles pensam aí através dessa Constituição Republicana. Essa Constituição, ela estabelece a separação entre o Estado e a Igreja e a laicização dos ensinos nos estabelecimentos públicos, né? Então, assim, de há muito tempo a gente já havia
falando sobre essa questão da laicização do ensino, mas aqui, somente na Constituição de 1891 foi que teve, vamos dizer assim, de forma constituinte mesmo, né, de uma forma mais formal, foi estabelecido, né, essa separação entre a Igreja e o Estado. Ainda aqui, né, na Primeira República, né, a gente tem aqui o Manifesto dos Pioneiros da Educação, né, a Pedagogia Nova. Na década aqui de 1920 a 1930, diversos estados empreenderam reformas pedagógicas, e esses estados eles aspiravam à educação acadêmica e elitista, desprezando a formação técnica considerada inferior. E várias foram aí as reformas empreendidas, entre elas aí a implementada por Lourenço Filho no Ceará, Anísio Teixeira na Bahia, Fernando de Azevedo no Distrito Federal, Carneiro Leão em Pernambuco, Mário Cassandra e Francisco Campos em Minas Gerais. E aqui, entre 1930 e 1936, a nova realidade brasileira passou a exigir uma mão de obra mais especializada, e para tal era preciso investir na educação. E aí, em 1930, foi criado aí o Ministério da Educação e Saúde Pública. Em 1931, o governo provisório sanciona aí o decreto organizando o ensino secundário e as universidades brasileiras que ainda não existiam, né, até aqui. Aí, assim, a gente vê aqui que começa a realidade, né, começa a realidade social aqui, começa a exigir uma mão de obra mais especializada, e aí começa a se ver que realmente tem que se investir, é necessário que se invista na educação para que se tenha essa mão de obra mais especializada. E aqui, gente, vamos dizer assim, esse investimento, né, foi pensando aí também na criação das universidades brasileiras, que até então não existiam. E aqui vale a gente destacar, né, uma das reformas aqui, a reforma de Francisco Campos, né, que foi a primeira reforma educacional de caráter nacional, realizada aí no início da era Vargas, sob o comando do ministro da Educação e Saúde, Francisco Campos. Essa reforma de 1931 foi marcada pela articulação juntos aos ideários do governo autoritário, né, de Getúlio Vargas e seu projeto político ideológico, implantado sob a ditadura conhecida como Estado Novo. Ainda sobre aqui o Manifesto dos Pioneiros da Educação, né, da qual essa reforma faz parte, é importante destacar, né, a questão do que defendia, né, o que o escolanovismo ele combatia a escola elitista e acadêmica tradicional, especialmente as que se encontravam aí sobre o monopólio da igreja, né, e defendia a laicização, a coeducação, o que incitou aí na reação dos católicos conservadores, porque vocês lembram que nesse contexto aqui, né, a gente tinha muitos colégios, né, particulares, né, mas que eram atrelados a alguma ordem católica, né, alguma ordem religiosa, e aí tem essa vamos dizer assim, essa reação aí dos católicos conservadores a partir dessa nova pedagogia, né, que foi pensada aí a partir dos manifestos dos pioneiros da educação. Ainda sobre esse manifesto dos pioneiros da educação, em 1932 foi publicado aí o Manifesto dos Pioneiros da Educação, né, nova, liderada aí por Fernando de Azevedo e assinada aí por mais 26 educadores, e o documento defende a educação obrigatória, pública, gratuita e leiga, como dever do Estado, a ser implantado em âmbito nacional. E embora as ideias dos escolanovistas, né, tenham se difundido, não houve uma devida efetivação, né, apesar dessas ideias elas terem aí vamos dizer assim, caminhado em quase todo o Brasil, mas elas não foram efetivadas, tá, gente? A concepção da escola, ela defendia ideias novas, né? A educação pública obrigatória e laica, a educação como instrumento nacional e a educação adaptada às necessidades da criança. Então, eram esses três principais aí pontos, né, que defendiam os escolanovistas, né, os pioneiros da educação.
E aí a gente também... Até aqui, pessoal, alguma dúvida, pergunta, sugestão, comentários, como é que está sendo aí? Oi, Rafael, pode falar. Professora, dentre o que você falou, eu não consegui, em momento algum, até agora, ver que nós, como piauienses, fizemos parte desse movimento todo. Nós não tivemos, só assistimos, foi isso aí tudo acontecer e nada fizemos. Não, gente, fizemos sim, fizemos muita coisa. É porque, assim, pessoal, vamos dizer, tem a parte da história da educação do Piauí, né? O que estava acontecendo aí em todos esses períodos, né? E aí, essa parte aqui, a gente falou mais de uma do âmbito mais geral, né, mundo, agora a gente está falando mais do Brasil, e aí tem a parte mais do piauiense, né, que é a parte da questão da educação piauiense, vocês vão estar, vamos dizer assim, se apropriando mais quando for lá na atividade 2, certo? Mas a gente não Ok. ficou só parado olhando, não, viu? A gente fez sim muita coisa. Ok. É porque assim, pessoal, muito, vamos dizer assim, são muitas informações, né, para a gente estar trazendo em uma única aula, né? E aí, assim, eu tô tentando aqui ser o mais objetiva possível, né, vamos dizer, nessa parte dessa aula, para que possa ficar alguma coisa, né, para vocês. Com certeza vai ter muitas informações que ainda era necessário que a gente trouxesse, mas, assim, como eu digo para vocês, leiam muito os materiais, né? Busquem os materiais que estão lá, porque não tem como a gente estar, vamos dizer assim, falando tudo aqui em uma aula, vamos dizer assim, de 2 horas, né? Então, é assim, é o que eu peço para vocês, não fiquem só presos a essa questão da aula de hoje, né? Tem lá os materiais, tem os fóruns, as atividades, que é para que vocês consigam aí, né, tá buscando outras possibilidades de aprendizado, certo? Mais alguma coisa, gente? Então, vamos lá, continuando. E aí, aqui a gente tem um Estado Novo, né? 1937 a 1945. Só um minuto, pessoal. A educação liberal, né, e a ditadura, e aí nesse contexto político aqui, né, o estabelecimento do Estado Novo fez com que as discussões sobre as questões de educação, né, que foram profundamente ricas aí no período anterior, elas entrassem numa espécie de hibernação, e aí a gente teve uma existência, né, de uma enfática distinção entre o trabalho intelectual para as classes mais favorecidas, né, e o trabalho manual centrado aí no ensino profissional para as classes mais desfavorecidas, né? Então, assim, todas essas revoltas, essas reformas que foram pensadas no período anterior, elas foram hibernadas aqui, né, gente? Elas ficaram ali dormindo. E ainda aqui na Nova República, né, é importante tá falando aqui que teve um movimento aí a favor da escola pública universal e gratuita, né? A criação, em 1946, a gente teve a criação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A Constituição de 1946, na área da educação, ela determina a obrigatoriedade de se cumprir o ensino primário e dá competência aí à União para legislar sobre as diretrizes e bases da educação nacional. E a criação do Serviço Nacional de Aprendizagem, o SENAC, atendendo aí às mudanças exigidas pela sociedade após a Revolução de 30. Em 1952, em Fortaleza, Lauro de Freitas inicia uma didática baseada aí nas teorias científicas de Piaget, né, a partir do método psicogenéticos. E aí aqui a gente tem também
ainda, né, a questão dos movimentos populares, né, que começou a aflorar, né, a partir da década de 60, né, e a gente tem aqui o movimento de cultura popular em Recife, que foi liderado pelo Paulo Freire, um dos principais aqui movimentos, que defendia uma concepção progressista, segundo a qual descoberto maior o caráter político da educação, que é necessário para torná-la acessível às camadas populares. E os principais movimentos aqui populares foram o Centro Popular de Educação, o Movimento de Cultura Popular e os movimentos de educação de base, tá, gente? Então, nesse contexto aqui, também a gente vê vamos dizer, essa afloração dos movimentos populares. E aí a gente tem aqui, traz uma das principais figuras, né, desses movimentos, que é Paulo Freire, tá? A educação, ela devia ter início ele dizia que a educação, ela devia ter início aí com um trabalho de conscientização e politização dos indivíduos, tá? Ela rejeitava a concepção bancária de educação para ele, né, se fundamentava aí a concepção pedagógica dominante, na qual o professor, ele é detentor do saber, e defendia uma concepção mais problematizadora da educação, em que, ao contrário, se baseava na compreensão de consciência do mundo, né? Então, Paulo Freire, ele ia contra essa questão da pedagogia dominante, onde o professor era o centro de tudo, do conhecimento, e ele apenas, o que o professor estava ali apenas para vamos dizer assim, repassar o conhecimento. Paulo Freire, ele dizia que a educação ela tinha de ser problematizadora, né, que partisse ali do conhecimento do educando, do contexto do educando, né, e para que ele pudesse ter essa compreensão de consciência de mundo. Em suas obras, ele apresenta aí o conceito de democratização da sociedade, da educação, afirmando que a educação ela não é neutra, tá? E aí a gente trouxe aqui algumas obras, né, de Paulo Freire, que são muito importantes, Pedagogia do Oprimido, A Importância do Ato de Ler, Educação como Prática da Liberdade, Educação em Mudança e Pedagogia da Autonomia. Então, gente, assim, pra gente, né, que, vamos dizer assim, somos educadores, professores, vamos sair na sala de aula, são obras muito importantes, né, que vocês puderem aí, né, nas férias, no período de descanso de vocês, estarem lendo, é uma leitura muito boa de estar se fazendo, para estar aí, vamos dizer assim, fugindo, vamos dizer assim, um pouco vamos dizer assim, obrigações em si, mas que agrega muito conhecimento para a gente, tá? E aí a gente chega aqui no regime militar, né, que é o ideal. Até aqui, gente, antes da gente falar mais um pouco aqui sobre a questão do regime militar, vocês querem comentar alguma coisa? Eu sempre estou parando assim, porque eu disse para vocês que a gente ia estar dando essas pausas para se vocês quisessem falar alguma coisa, tá? Então, acho que tá ok. Pronto, vamos continuar aqui. Vamos falar um pouco aqui sobre o regime militar, né, que foi o período aí que foi conhecido como o ideal autoritário de educação. Só voltar aqui para ver uma coisa. Então, a gente tem aqui o golpe militar de 1964, destruído aí o Estado de Direito, né? Então, tudo que tinha sido construído até esse momento, né, foi destruído. Aqui, eliminou-se todas as iniciativas que poderiam revolucionar a educação brasileira, atribuiu à educação aí um caráter antidemocrático, perderam força os grupos que antes buscavam se fazer ouvir, os operários, os camponeses e estudantes. Então, esse movimento popular e foi todo, vamos dizer assim, perdeu todas as forças. Também, nesse período aqui, professores e estudantes foram presos e feridos no confronto com a polícia. Alguns foram mortos e a União Nacional dos Estudantes proibida de funcionar. A tendência predominante na educação é a tecnicista,
que resulta aí na tentativa de aplicar na escola um modelo empresarial que se fundamenta na racionalização própria do sistema de produção capitalista, com base na organização, eficiência e objetividade. Ou seja, essa tendência aqui de educação é uma educação muito técnica mesmo, né? Muito prática, objetiva, né? Não tinha essa questão, né, de uma educação problematizadora, todos esses ideários que vinham sido discutidos até aqui. Um dos objetivos aqui no regime militar é adequar a educação à exigência da sociedade industrial e tecnológica. E nessa orientação, o professor é um técnico intermediado por recursos técnicos, transmite o conhecimento técnico objetivo, né? Como eu já tinha falado anteriormente, uma educação muito objetiva. Aqui também, né, durante o regime militar, criam-se agências de apoio à pesquisa e à pós-graduação, ampliam-se o ensino obrigatório de 4 para 8 anos. A partir de 64, muitos educadores aí passaram a ser perseguidos em função do seu posicionamento ideológico. Houve também, nesse período, né, aqui uma coisa boa, uma grande expansão das universidades no Brasil, né? Então, no período militar, teve essa grande expansão das universidades. Aqui no período militar também, a gente teve o fim da disciplina de História, Geografia, Filosofia e Sociologia, a criação dos estudos sociais, Educação Moral e Cívica, e a Organização Social e Política do Brasil, e também tivemos a desativação das escolas normais. Nessa a gente não precisava de professores que, nesse período aqui, que pensassem, né, que fossem críticos, para que aqui existia uma escola de formação de professores, assim, né? Então, foram desativadas. Ainda que no regime militar, para erradicar o analfabetismo, foi criado o Movimento Brasileiro de Educação, MOBRAL, aproveitando-se de sua didática, né, do método Paulo Freire. Olha aí, eles expulsaram o Paulo Freire daqui, mas aí pegaram e estavam, vamos dizer assim, embasados em sua didática, né? Eles propunham que erradicar o analfabetismo, né? E aí eles criaram esse Mobral, né? Que eles se embasavam aí pelas ideias de Paulo Freire. E aí teve muita denúncia de corrupção, enfim, acabou sendo extinto, né? A Lei 4.024, né, foi criada a Lei 4.024, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 1971. E aqui a gente tem uma formação educacional de cunho profissionalizante. E aqui, a partir da década de 80, né, o regime militar, ele começava a dar vários sinais de enfraquecimento, entrando num lento processo de democratização, né? E aí os exilados políticos, eles começaram a retornar no Brasil. Então, aqui, né, a gente tem o início aqui, né, na década de 80, né, o início aí do enfraquecimento, né, do regime militar. E aí, galera, até aqui tudo ok? Alguém quer falar? Contribuir? Reclamar? Nada, nem reclamar, minha gente, que é isso. Sônia, tu sabe se os alunos conseguiram entrar na aula? Não conseguiram baixar o aplicativo? Porque realmente eles só vão conseguir pelo celular se tiver o aplicativo baixado, se conseguirem baixar o aplicativo, viu? Mas como a aula está sendo gravada, depois eles vão poder ver, se tiverem interesse, né? Então, vamos continuar. Saindo aqui do regime militar, né, a gente tem a nova república, né, e aí o ideal democrático da sociedade de educação, né, que a gente
Tem aqui que com a abertura, né, política, né, os partidos extintos, eles voltaram à legalidade, bem como os organismos de representação estudantil, UNE, dentre outros. Em 1978, é que os professores eles intensificaram a mobilização da categoria. A situação pedia não só a urgente valorização do magistério, mas uma necessária recuperação da escola pública. Em 1995, o Ministério da Educação se encontrava empenhado na elaboração dos parâmetros curriculares nacional, né, o Fundo Monetário de Desenvolvimento Internacional, União Nacional dos Estudantes, também estavam tudo empenhados aí nessa elaboração dos PCNs, que também tem os temas transversais. São organizados os debates em todo o país, aqui sob a coordenação do MEC, né, realizando em 93 a Semana Nacional de Educação para Todos em Brasília, e saiu então aí o Plano Nacional de Educação com as diretrizes aí para o período de 93 a 2003. Aí a gente já tem aqui mais na Nova República, né, educação aqui para o século XXI, né, uma nova perspectiva, né, e aí a gente tem aqui a chegada do século XXI, ela vem sendo marcada aqui por algumas características, né, o mundo globalizado, a emergência de uma nova sociedade, que se convencionou aí a chamar de sociedade do conhecimento, né, a gente tem o processo tecnológico, que é evidente aí a importância dada à informação, que é incontestável. E no atual contexto aí de globalização das relações econômicas, políticas e culturais, e de acelerada mudança aí da base tecnológica e do processo produtivo, a educação tornou-se um vetor estratégico aí para o desenvolvimento sustentável e equitativo. Então, esse cenário aqui do século XXI, a gente tem essa questão da globalização, né? Tem também a questão tecnológica que está muito presente, né? E aí a sociedade, ela viu essa emergência aí de estar, vamos dizer assim, revolucionando, né, essa questão educacional. Nesse sentido, a gente pode dizer que a educação contemporânea aqui, ela sofre influência em 3 contextos distintos, que é o contexto político, e aqui nesse contexto político, diferentes correntes de pensamentos, elas começam a aparecer, o econômico, que se diz respeito aí às transformações da sociedade, dos seus modos de produção material e simbólico, e o ideológico, né, o local aí onde ocorrem as disputas mais silenciosas, em que a tendência predominante procura manter o seu espaço e defender seus interesses contra outras correntes. Então, essa perspectiva aqui do século XXI, né, ela é mais aí no sentido de estar buscando soluções, né, para os problemas, né, para os problemas que a educação, né, vem apresentando, né, procurar estratégias para estar resolvendo aí essas lacunas. Ainda sobre a educação aqui do século XXI, apesar aqui das mudanças empreendidas, não poderá jamais esquecer de que se deve expressar a importância de estar voltada aí aos valores humanos, à democratização e à oportunidade, né, a democratização de oportunidade e a democratização da sociedade, né? Então, assim, um ponto bem marcante aqui dessa perspectiva aqui do século XXI é a questão democrática, né? Que está muito presente na educação. Então, essa questão democrática, ela vamos dizer assim, ela busca aí está se legitimando na questão dos valores humanos, na oportunidade para todos, né? E que seja uma sociedade democrática, realmente, né? Então, esse é o cenário, vamos dizer assim, que a gente vê, de modo geral, a educação brasileira aqui no século XXI, certo? Até aqui, algum comentário, dúvida, reclamação, sugestão? Nadinha. Tudo certinho, né? Então tá, bora continuar aqui. Então, assim, pessoal, nesse contexto, né, de educação, a gente falando aqui sobre
os períodos históricos, né, não tem como a gente deixar, né, principalmente quando a gente está falando aqui da educação no século XXI, não tem como a gente deixar de falar sobre a questão da educação à distância, né? Como a gente estava falando aqui, né, no século XXI, a gente teve essa grande, vamos dizer assim, influência da questão tecnológica, né? E a gente sabe que isso aí está, vamos dizer assim, relacionado com a questão da educação à distância também. Então, como não tem como, vamos dizer assim, fazer essa distinção, deixar de falar, a gente vai falar um pouquinho aqui também da questão do histórico da educação à distância, certo? Então, assim, a educação à distância, ela é conhecida aí desde o século XIX. Entretanto, somente aí nas últimas décadas passou a fazer parte aí das atenções pedagógicas, né? A EAD, ela surgiu aí da necessidade aí do preparo profissional e cultural de milhões de pessoas, que por vários motivos aí eles não podem ir ao estabelecimento de ensino presencial. E aí isso começou a evoluir a partir das tecnologias. Vamos falar um pouco aqui sobre a questão da educação à distância no mundo. Em 1823, aí, com o anúncio publicado na Suécia, já se referia ao ensino à distância por correspondência. Na Inglaterra, em 1840, Isaac Pitman sintetizou os princípios da taquigrafia em cartões postais que trocava com seus estudantes. Na Grécia e na Roma, existia uma rede de comunicação que permitiu o desenvolvimento significativo de correspondência. Então, assim, esses foram, vamos dizer assim, os principais, os primeiros, né, acontecimentos relacionados à questão da educação à distância no mundo. Só um momento, gente. Outros pontos aqui também. Em 1856, em Berlim, foi fundada. Quando a gente fala aqui desses pontos, tá, gente? São a educação à distância já de forma mais institucionalizada. Porque quando eu citei esses três esses três fatos que aconteceram aqui, ela não era institucionalizada, mas quando eu estou falando desses pontos aqui, já é uma educação à distância de forma institucionalizada, tá? Em 1856, em Berlim, foi fundada a primeira escola por correspondência destinada ao ensino de línguas. Em 1873, em Boston, criada a Society Economic Study Harvard. Em 1891, Thomas em Sarton iniciou o International Correspondence Institute, com cursos sobre medidas de segurança no trabalho e mineração. Desculpem o meu inglês, tá, gente? Em 1891, teve a administração da Universidade de Wisconsin aceitou a proposta dos seus professores para organizar cursos por correspondências no serviço de extensão universitária, né? Então, aqui são alguns acontecimentos de como começou a ocorrer aqui a educação à distância, tá? Em 1892, na Universidade de Chicago, né, o reitor, ele que já havia experimentado a utilização de correspondência na formação de docente para as escolas dominicais, criou uma divisão de ensino por correspondência no departamento de extensão daquela universidade. Em 1895, em Oxford, após uma experiência bem-sucedida, né, por ensino de correspondência com 2 turmas de estudante, a primeira com 6 e a segunda com 30 alunos, iniciou aí os cursos, né, utilizando o mesmo método de ensino. Em 1898, em Malmö, na Suécia, né, o diretor de uma escola que ministrava cursos de línguas e cursos comerciais, ofereceu o primeiro curso por correspondência, dando início aí o famoso Instituto Hermann. Aí a gente tem aqui outro marco importante sobre a questão do ensino à distância que pós a Primeira Guerra Mundial, né? Surgiram aí novas iniciativas de ensino à distância, né, em virtude aí de um considerável aumento de demanda social
por uma educação, confirmando, de certo modo, as palavras de Apes, escrita em 1886, né, que chegará o dia em que o volume de instrução recebida por correspondência será maior do que o que é transmitido nas aulas aí de nossas academias e universidades. Então, aqui, após a Primeira Guerra Mundial, já se tinha, né, uma ideia bem mais fortalecida de como era que a educação à distância ela ia se expandir. A partir também aqui da Primeira Guerra Mundial, aperfeiçoamento aí dos serviços de correios, a agilização dos meios de transporte, sobretudo desenvolvimento tecnológico, aplicado aí ao campo da comunicação e da informação, influíram decisivamente aí nos destinos da educação à distância, tá? Em 1922, na União Soviética, foi organizado um sistema de ensino por correspondência, que em 2 anos passou a atender usuários. A França, em 1939, criou aí um serviço de ensino por via postal para a clientela de estudantes deslocados aí pelo êxodo. Vocês veem aqui, né, que em determinados momentos essa questão do ensino à distância, né, ela é, vamos dizer assim, utilizada às vezes por questão de necessidade, né, que foi o que ocorreu aí durante a pandemia, né, que, vamos dizer assim, o ensino à distância, ele passou a ser utilizado aí diante de uma necessidade. A gente vê que desde bem antes que, muitas vezes, em alguns pontos aqui, ele foi utilizado aqui a partir de necessidades que foram surgindo, né, de momentos, vamos dizer assim, de fatos que iam acontecendo e se precisava utilizar o ensino à distância. Também, após a Primeira Guerra Mundial, começou a utilização de um novo meio de comunicação, o rádio, né, que também penetra aí o ensino formal. O rádio alcançou muito sucesso aí em experiências nacionais e internacionais, tendo sido bastante explorado aí na América Latina, né, nos programas de educação à distância no Brasil, Colômbia, México, Venezuela, dentre outros. Aqui, após a década de 1960 e 1970, né, a educação à distância, embora mantendo os materiais escritos como base, passou a incorporar articulada e integradamente o áudio e o videocassete, as transmissões de rádio, televisão, o videotexto, computador e, mais recentemente, aí até tecnologia de multimeios, né? Então, a gente já vê aqui, a partir dessa década de 60 e 70, bem mais, vamos dizer assim, elaborada essa questão da educação à distância. Algum comentário, reclamação, sugestão, dúvida? Nadinha. Então, vamos lá, continuando. Agora a gente vai falar um pouco sobre a história da educação à distância no Brasil, tá? No Brasil, né, desde a fundação do Instituto Radiomotor em 1939, né, e depois o Instituto Universal Brasileiro, aqui em 1941, várias experiências de educação à distância foram iniciadas e levadas a termo com relativo sucesso. As experiências brasileiras, governamentais e privadas foram muitas e representam nas últimas décadas aí a mobilização de grandes contingentes e recursos. Então, assim, a educação à distância no Brasil, ela já começou aí com experiências muito bem sucedidas, né? E a gente apresenta aqui alguns projetos que foram realizados aí a partir da educação à distância, né? Em 1904, escolas internacionais, que eram instituições privadas, ofereciam cursos pagos, né, por correspondências. Em 1934, Edgar Roquette Pinto instalou aí a Rádio Escola Municipal no Rio, e estudantes tinham acesso prévios a folhetos e esquemas de aulas, e utilizava também correspondência para contato com estudantes. Em 1939, surgiu o Instituto Universal Brasileiro, em São Paulo. Em 1941, a primeira universidade no ar, que durou 2 anos. Em 1947, uma nova universidade no ar, patrocinada pelo SENAC, pelo SESC, por emissoras associadas. De 1961 a 65, teve o Movimento de Educação de Base, o MEB, né,
E aí a gente teve a Igreja Católica e o governo federal, eles se utilizavam aí de sistemas radioeducativos, né, educação, conscientização, politização, educação, sindicalista, e dentre outros pontos. Em 1992, foi criada a Universidade Aberta de Brasília. Na década de 70, foi a Fundação Roberto Marinho, Programa de Educação Supletiva e à Distância para o primeiro e segundo grau. E aí a gente traz aqui que a história da educação brasileira, ela mostra que aí até o final do século XX, a grande maioria das instituições de ensino superior não tinham tanto envolvimento com a questão da educação à distância, né? E a primeira iniciativa de EAD surgiu aí no país em 1904, com o início do ensino por correspondência, né? Onde instituições privadas ofereciam aqueles cursos, né, por correspondências. E na década de 70 e 80, várias fundações privadas e organizações não governamentais iniciaram a oferta de cursos supletivos à distância, né, pelo modelo aí de teleeducação. A maior parte das instituições brasileiras começou a se mobilizar para a questão da EAD a partir do uso aí das novas tecnologias de comunicação e da informação, mais ou menos aí pela década de 90. Em 94, teve início aí a expansão da internet, né, no ambiente universitário, e 2 anos depois surgiu a primeira legislação específica para a educação à distância no ensino superior. Em 96, foi consolidado aí a última reforma educacional brasileira pela Lei 96, né, a LDB, que oficializou na política nacional, né, a era normativa da educação à distância no país como modalidade válida e equivalente para todos os níveis de ensino. E a EAD nas universidades brasileiras, né, uma questão bem mais recente, aqui em 2004 foram criados aí pelo MEC vários programas de formação inicial e continuada de professores. Em 2005 é criada a Universidade Aberta do Brasil, uma parceria entre o MEC, os estados e municípios. Em 2008, em São Paulo, uma lei permite que 20% da carga horária do ensino médio poderá acontecer de forma não presencial, né? Então, assim, aqui são alguns, vamos dizer assim, só alguns detalhes para vocês conhecerem um pouco sobre a questão da história, né, da educação à distância. Lá nos materiais didáticos também tem um artigo que vocês podem estar lendo, podem estar se aprofundando mais sobre essa questão, né, da história da educação à distância, certo? Aqui foram algumas das referências que a gente utilizou na nossa aula, tá bom? Para a elaboração dessa aula, certo? E a gente finaliza aqui a apresentação dos slides, né? Eu queria ver com vocês aqui se vocês têm alguma pergunta, dúvida, sugestão ainda sobre o que a gente falou aqui, o que a gente trouxe aqui, tá? Eu sei que é muita informação, né? Assim, eu acho que, vamos dizer, a gente começa ali até com a mente bem aberta a tá ali observando tudo, só que aí quando... São muitas informações que chegam e aí a gente, às vezes, não consegue ali, tá? Vamos assim, capturando aí tudo, mas eu espero que, de alguma forma, tenha ficado alguma coisa, né, para vocês, tá? Só respondendo aqui alguém perguntou aqui no chat, os slides vão ficar disponíveis sim, tá? Eu acho que, terminando, daqui para amanhã, eu coloco para vocês lá no Siga, tá bom? Vai ser postado no Siga. Essa aula também está sendo gravada, vai ficar disponível lá no Siga para vocês, se vocês quiserem rever, se quiserem assistir, certo? Deixa eu só ver aqui que alguém levantou a mão. Rafael. Professora, é só uma observação. Lembro-me que aqui na minha cidade, acho que foi lá em 2007, 2008, muitas pessoas fizeram muitos cursos à distância, né? E você falando aí, principalmente no Instituto Brasileiro, que também vi pessoas que fizeram cursos aqui de informática, de eletrônica, de mecânica. E eu senti falta do Instituto Padre Reus, né? Que também é foi criado, né, por jesuítas, né?
que a gente veio falando, você veio falando a aula toda, e aqui na minha cidade ele formou aí uma porrada de gente. Pessoas, Né? né? Isso, e eu não vi ele Pronto. aí dentro, até achava que ele ia aparecer em algum momento. Pronto, mas que bom que você nos trouxe essa informação. É porque, assim, qual é a tua cidade, Rafael? É Miguel Alves. Pronto. É tipo assim, tem algumas informações importantíssimas que às vezes realmente a gente não consegue trazer, né? Pela questão do tempo, né? Pela questão da gente às vezes tentar ser objetivo para não ficar tão cansativo para vocês, enfim. Mas eu sempre estou abrindo esses momentos, né? Assim, após cada tópico, né? Para que vocês, né, consigam, porque aqui a gente é uma troca de conhecimentos, é uma construção de conhecimento. Então, assim, não é só para mim estar falando. Então, esses momentos que eu estou aqui parando, que eu estou abrindo para vocês, é que, tipo assim, que a gente consiga estar trazendo algumas coisas que vocês acham que são importantes para trazer para a aula, como o Rafael acabou de falar, né, para que a gente possa estar trazendo, que a gente possa estar compartilhando aqui, né? Porque, como eu falei, a gente está aqui para a gente estar construindo esse conhecimento, tá? Obrigada, Rafael, pelo seu comentário, pela sua colocação, tá bom? Mais alguém quer falar alguma coisa? Deixa eu olhar bem aqui o chat, gente, para me ver aqui. Pronto, alguém perguntou aqui sobre aula presenciais. A disciplina de História da Educação não vai ter aula presencial, tá, gente? A nossa aula, essa aula aqui, que está acontecendo aqui, né, que vai estar gravada, vai estar lá na plataforma, tá? Lá no SICA. Alguém perguntou aqui sobre a atividade 1, Marília, né, que estava para o dia 30 e agora aparece para o dia 20. Acho que você não sei se você não estava na hora da aula, que eu até comentei, né, que realmente estava para encerrar agora, mas em virtude da questão de entrar novos alunos, de ter outra chamada, todas as atividades agora irão se encerrar dia 20, certo? Irão se encerrar só dia 20 de abril, tá bom? Para todo mundo, é da data que está lá no SIGA. Janilza, qual a atividade que você não consegue abrir? A atividade 2 e o fórum 2. A atividade 2 e o fórum 2, vocês só vão conseguir abrir a partir do dia 31, tá bom, gente? A atividade 2 e o fórum 2. Por enquanto, vocês vão estar tendo acesso à atividade 1 e o fórum 1. Dia 31, vocês vão conseguir abrir, responder o fórum 2 e a atividade 2, certo? Mais alguém? Algum comentário, perguntas? Se não tiverem mais nada para falar, nós não vamos ficar aqui só você olhando para a minha cara, né? A gente vai encerrar. Mas assim, gente, antes de encerrar, eu queria dizer para vocês assim que eu espero, né, que de alguma forma essa aula ela possa ter contribuído aí para a formação de vocês, tenha trazido algum incentivo para vocês, né, que de certa forma possa estar ajudando vocês, certo? Não esqueçam de estar olhando o material, de estar vendo o material. Mais uma vez, reforçar que se tiver dúvidas, por favor, não hesitem em estar perguntando para os tutores, em estar perguntando para mim. Lá no SIGA tem o Fórum Tira Dúvidas, vocês podem estar olhando lá, colocando as dúvidas de vocês, o tutor, à distância, o João, ele sempre está olhando lá, eu também, assim que posso, eu também estou olhando, tá bom? E aí, não corram não, tá, gente? Esse é um momento, assim, que às vezes a gente tem, principalmente para quem está fazendo primeira graduação, né?
muita gente, assim, fica naquela aflição de não saber para onde correr, mas não corram, tá? Se correrem, que corram para perguntar como é que faz as coisas, tá, gente? Assim como eu falei na aula passada. Se correrem, que sejam para nos perguntar como é que faz as coisas, como é que a gente pode estar ajudando, certo? E é isso, pessoal. Eu espero que vocês, né, consigam aí, tá? Fazendo as atividades direitinho, consigam entender direitinho e, mais uma vez, espero ter contribuído aí para a formação de vocês. Se alguém quiser falar alguma coisa, tá, pessoal, pode ficar à vontade. E aí eu vou colocar, como eu disse para vocês, os slides e depois, eu acho que até domingo, por aí, eu coloco, vai ser colocada a aula gravada lá no Siga, tá bom? Prontinho, gente. Pois aí, se vocês não tiverem, né, mais nada para falar, vocês podem ir saindo, tá bom? E a gente vai encerrando por aqui. Foi um prazer estar com vocês, tá bom? Espero que a gente se encontre aí, não sei, em outras disciplinas, não sei. Até mais, pessoal. Boa noite, bons estudos.